Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui! Eu prometi que eu ia gravar essa aula aqui muito cedo para que vocês tivessem o dia inteiro para assistir e aí vamos conferir se vai dar certo, tá bom? Hoje é o nosso dia 2 do desafio e isso quer dizer que a gente já passou pelo primeiro dia, que é aquele dia onde a gente tá mais ansiosa, as coisas assim, a gente fica naquela coisa do tipo, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Então hoje a gente vai falar sobre o assunto 2. Ontem a gente falou sobre pequenos hábitos, como é que a gente começa a colocar esses pequenos hábitos na nossa rotina. Hoje a gente vai falar sobre o mais simples dos hábitos, que é, vou até desenhar. Eu tô toda didática. Água, gente, água. Hoje é o dia que a gente vai falar sobre o começo de tudo, sobre o hábito de beber água. Um dos hábitos que eu falo que são assim, é o começo de tudo, é literalmente o que está escrito para vocês no título dessa aula. O hábito de beber água é o hábito mais simples, mais barato e aquele sobre todo mundo tem controle. Então, quando a gente fala de começar uma vida saudável, para que você não dá para começar fazendo assim, treinando muito, comendo menos, se você não faz o basicão. Qual é o basicão? Começar a tomar mais água durante o dia. Simples assim, simples assim. A gente pode dizer que é assim, a gente gasta rios de dinheiros para ficar com a pele mais bonita. A gente quer tomar colágeno, a gente quer passar cremes maravilhosos, aqueles cheios de vitaminas para hidratar a pele, deixar a pele brilhosa. A gente faz rotinas de skincares. Porém, às vezes, a gente esquece que nada disso funciona se a gente não beber água. Pois é, nada dentro da sua saúde funciona se a gente não beber água. Então essa é a primeira lição, bom dia Val, que eu queria deixar nessa aula para vocês. O hábito de beber água elimina toxinas. Eu vou colocar minha câmera aqui mais perto, tá bom? O hábito de beber água, ele ajuda na eliminação de toxinas, ele hidrata o nosso organismo e é a hidratação dos nossos órgãos internos que faz o nosso metabolismo funcionar melhor. Isso quer dizer que se o metabolismo não funciona, a gente não consegue um resultado eficiente se a gente está querendo perder peso. Se a gente não hidrata nossos órgãos internos, eles não funcionam bem e isso reflete na nossa saúde. Percebeu que tudo começa pela água? Pois é, e olha, o universo ele é tão bonzinho e maravilhoso que beber água é o hábito que menos exige esforço de você. Você não precisa comprar nada, você não precisa fazer nada que seja muito mirabolante, porque beber água é simplesmente encher um copo d'água. Certo? Então, a partir de agora, eu vou dar uma aula para vocês que tem 10 ou 15 minutos. Essa aula é mais curta porque ela é uma aula muito simples. A gente precisa entender os motivos e depois que a gente entender os motivos, eu tenho certeza que você vai conseguir, você vai estar convencida do quanto é importante você começar a sua vida saudável pela água, tá bom? Então, a gente já sabe. Beber água elimina toxinas, aumenta a nossa hidratação e ativa o nosso metabolismo através dos órgãos internos. Então, antes de qualquer coisa, ela é importante por causa dessas 3 coisas. Então, vamos deixar essas 3 coisas bem claras. Elimina a toxina, hidrata e ativa o metabolismo dos órgãos internos. Se você entender que tudo o que acontece na nossa vida a partir desses 3 pontos já é muito importante para você entender que a gente tem que beber água.
Então, vamos começar lá a sua rotina desde a manhã. Paulinha, mas é assim, ó, eu não lembro de tomar água no dia. Não lembro, não sinto sede. A hora que eu paro pra pensar, o dia já passou e eu não tomei nenhum gole de água. É verdade? Vocês já passaram por isso? Já, não é? Às vezes a gente tá tão atarefada, hoje é muito cedo, eu já tomei minha água, mas agora eu tô tomando café. Vocês já passaram por isso? De estar com um dia tão corrido, que a hora que você senta, fala assim, caramba, não tomei água hoje. E para evitar isso, por mais corrido que o seu dia seja, se você dirigiu muito, não tinha água onde você estava, o nosso primeiro combinado é que você deve tomar um copo cheio de água assim que você levantar. A primeira coisa que você deveria colocar dentro do seu organismo deveria ser água. Vamos desde o princípio. O nosso corpo, ele equilibra tudo que você fez durante o dia à noite. É durante o seu sono que você vai processar tudo aquilo que aconteceu com você durante o dia. É durante o sono, durante o seu descanso, que a gente constrói massa muscular, recupera de um treino que foi muito cansativo ou de um dia muito estressante, nivela os nossos níveis hormonais. Para que todos esses processos aconteçam, o nosso corpo utiliza da água que ele tem. Lembra que eu falei que beber água ativa o seu metabolismo? É porque ela participa de todas as ações do seu corpo. Então, para equilibrar os hormônios, a gente precisa de água. Porque as células se comunicam através dessa fluência. Lembra que o nosso corpo, a gente aprendia na escola, ele é composto de 60% de água. É por isso, os nossos órgãos, eles usam o líquido para trocar vitaminas, minerais, hormônios. E a maioria desses processos acontecem enquanto a gente dorme. Por isso, vou dar um exemplo que é bem clássico. Quando você está febril, aí você toma um antitérmico. E vai o quê? Vai descansar, porque ele dá aquela soneirinha, não dá? Durante essa soneira, ou então à noite, o que o nosso corpo faz? Ele transpira para jogar aquela temperatura fora. Água. Ficou claro? Sim? A mesma coisa acontece com a pele. Então, às vezes, você comeu uma comida muito pesada de noite, comeu um hambúrguer. O que é que vai acontecer? Para fazer a digestão desse hambúrguer, que é mais difícil, nosso corpo precisa de mais água. Então, enquanto você dorme, ele vai usar tudo que você tem aí de hidratação, toda aquela água que você bebeu durante o dia, nessa digestão que é mais complicada. É normal, quando a gente come uma comida muito pesada à noite, ou tem uma digestão muito difícil, sentir muita sede e durante a noite perceber que a gente transpira, porque a digestão, ela aumenta a temperatura do nosso corpo, e isso faz a gente transpirar. Vão pensando aí, ó, se isso realmente acontece com vocês. Porque são coisas que a gente às vezes não para pra pensar, mas acontece. Outro exemplo legal, você antes de dormir vai lá no banheiro e faz a sua maravilhosa rotina de skincare. Então você limpa a pele, você passa hidratante, o tônico, vai dormir com a pele maravilhosa, sequinha, limpinha, muito linda. Dormiu. Quando você acorda, o que acontece com a sua pele? Normalmente ela acorda oleosa, ela acorda precisando de uma nova limpeza. Por que isso acontece? Porque a pele é um órgão excretor das toxinas. E não dá para você excretar toxinas pelo suor do corpo inteiro e não soltar as toxinas pela pele do rosto também. Então é por isso que você, ao acordar, a primeira coisa que você precisa fazer é repor essa água que o seu corpo usou em todos esses processos da noite, que são muitos, gente, são muitos. Nosso corpo, ele é uma máquina, ele é muito perfeito e inteligente. Então, acordou, água para dentro. Quando essa água entrar no seu organismo de manhã, e eu vou dar um exemplo, eu vou dar uma boa dica. Antes de dormir,
Pega uma garrafinha de água, um copo d'água e deixa na sua cabeceira com a quantidade de água que você vai tomar pela manhã antes de tomar café da manhã. Geralmente vai de 300 ml a 500 ml de água, depende da pessoa, tá bom? Tem gente que se toma muita água de manhã fica um pouco nauseada. Eu vou falar mais sobre isso depois. Certo? Então pega o seu copinho de água, coloca a quantidade de água que você vai tomar de manhã e já deixa do lado da sua cama. Eu acordo, gente, eu nem penso. Eu já pego o copo e vou andando pela casa, vou fazendo café, vou fazendo as minhas outras coisas já com a minha água na mão. Quando você beber essa água, a primeira coisa que você vai fazer é eliminar. Ela vai fazer a limpeza de todo esse trabalho do seu metabolismo à noite. Não seria, eu falo que é uma judiação com o seu corpo, não seria justo com ele. Um corpo que trabalhou a noite inteira para te deixar saudável pela manhã, para eliminar tudo que era ruim de ontem. Se você acordasse e a primeira coisa que você colocasse para dentro fosse café, uma bebida muito estimulante, suco, uma bebida muito doce. O que mais que as pessoas costumam acordar e já tomar? Olha, no cúmulo do absurdo, eu conheço gente que acorda e já toma um copo de Coca-Cola. Imagina isso pro nosso organismo lá por dentro. Aquele corpo que trabalhou em prol da sua saúde enquanto você dormia. De manhã, a única coisa que ele pede para você, por favorzinho, é para você tomar um gole de água, para que ele continue trabalhando nessas funções. E o que você faz? Às vezes você toma café, porque você acordou tão sonada, não é? E em vez de você tomar água para despertar, você acha que é o café que vai fazer isso, mas não é o café. O café vai te ajudar depois. A primeira coisa que vai te ajudar pela manhã é tomar um belo copo de água. Se você tomar água pela manhã, provavelmente, mesmo que você passe o dia todo sem beber água, o que não é o ideal, você já ajudou o seu metabolismo a funcionar melhor. Então, a sua primeira tarefa do dia, o seu primeiro hábito a ser colocado no seu dia a dia é beber água. Formas de fazer isso acontecer? Dormir com a quantidade de água que você bebe do lado da sua cama. Outro jeito legal é escrever num post-it no espelho do seu banheiro: bom dia, lindeza, mulher maravilhosa, beba água. Outra forma disso acontecer é colar esse post-it na caneca que você ferve água pro café, porque aí antes de você tomar o café, você vai tomar água. Legal, né? São boas dicas, não é? Você precisa colocar esses lembretes na sua rotina para que eles deem certo para você. Muito bem, né? Então, olha só, essa limpeza acontece, só para você saber, no nosso cérebro, no nosso intestino e na nossa corrente sanguínea. Quando você bebe água, os 3 pontos principais de hidratação são esse: cérebro, intestino. Aliás, eles têm uma excelente ligação, mas isso é assunto para uma outra aula, e a corrente sanguínea. Lembra que eu falei que você pensa que o que desperta você é o café? Não, o que desperta você é a água. Sim, o café não é líquido, não tem água no seu café? Sim. Você sabe que a cafeína, ela só começa a agir no nosso organismo 20 minutos depois que você consome. Antes disso, o seu corpo acorda com a hidratação. Cérebro. Certo? Olha como a água é importante para o cérebro. Sabe aquela coisa de você acordar se sentindo imprestável? Você acordou muito cansada. O sinal de acordar muito cansada, gente, ó, um adendo aqui, tá bom? Um parênteses, anota isso no seu caderno aí de anotações. Acordar cansada pode ter 2 motivos. Primeiro, você não nivela o seu nível de cortisol à noite. Aula sobre estresse amanhã, eu vou falar sobre isso, prestem muita atenção. E um outro motivo pelo qual você pode estar acordando muito cansada é que você tá tomando tão pouca água que o seu corpo durante a noite, ele precisa trabalhar muito mais para fazer a sua limpeza. Então de manhã você acorda exausta, porque o corpinho, coitado, tava precisando de ajuda e você não deu.
Então isso pode estar te fazendo acordar muito cansada. Beber essa água vai despertar o seu metabolismo. Então se você acorda se sentindo imprestável, não consegue pensar, não é o café que vai fazer você despertar, é água, tá bom? Põe água pra dentro aí. Gente, hoje eu coloquei aqui umas anotações, porque senão eu fico falando horas com vocês, certo? Muito bem. Cérebro, né? Falamos do despertar. Despertar é cérebro. Intestino. O seu intestino, ele precisa funcionar de manhã, gente. Como é que você tirou todas as toxinas, já eliminou no suor e pela pele e não vai eliminar pela evacuação? Ir ao banheiro para o número 1 e para o número 2 de manhã é fundamental para a sua saúde, tão fundamental quanto comer, beber, dormir e respirar. Tá bom? É tão indispensável como: Paulinha, meu intestino não funciona pela manhã. Quanto de água você bebe antes de dormir e logo ao acordar? Porque se você tomar bastante água na hora de acordar, esse intestino tem que funcionar. Certo? Então, cérebro, intestino. Seu intestino vai funcionar melhor a partir do momento que você se hidrate melhor. Não adianta sair por aí comendo todas as fibras possíveis, porque as fibras não constituem a evacuação intestinal se não tiver água. Precisa ter água para expulsar aquele alimento dali. Tá bom? Então, se o seu intestino não funciona, presta atenção nisso. E no sangue, porque consumir mais água, para quem tem problemas de pressão arterial, por exemplo, a gente diminui a pressão arterial. É na corrente sanguínea também que a água ajuda você a eliminar o excesso de sal e sódio, eliminar mais líquidos, faz com que você fique menos inchada. Olha como o nosso corpo é incrível. Cérebro, intestino, corrente sanguínea. Tudo isso precisa de água. É a corrente sanguínea também que circula por todo o seu organismo e faz com que ele funcione de forma eficiente. Hormônios. Quem aí tem probleminha da tireoide? Vocês já pensaram que hidratar, só o fato de você se hidratar melhor pode ajudar nesse processo? Então, 3 pontos para você melhorar, né? Cérebro, intestino e corrente sanguínea. É assim que a gente faz o seu metabolismo funcionar mais rápido. Um metabolismo que funciona melhor, aquele sonho do metabolismo acelerado, que você fala assim, ó, ai, tem que comer pimenta, pimenta acelera o metabolismo. Não, a pimenta gera calor. E aí você vai transpirar mais. Aí o corpo, para equilibrar aquele calor, o que ele faz? Elimina a água. Mas você toma água. Percebeu que é o começo de tudo? A água é o começo de tudo. Articulações barulhentas, dores articulares, falta de hidratação. Mas como é que os seus músculos vão criar a hidratação entre as articulações se você não toma água? A hidratação precisa entrar no seu corpo de alguma forma. Então, que seja bebendo água. Que barato, né, gente? Barato, eficiente. Vou te dar alguns sintomas que podem indicar que você está bebendo pouca água durante o dia, tá bom? A primeira delas, a urina muito amarela, ou mais escuro ainda que o amarelo. Quando a gente chega nesse ponto, é realmente muito preocupante. Quer dizer que a gente está jogando toxinas fora, mas que está faltando água para que isso aconteça de maneira eficiente. Então, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é na cor da sua urina. Olha para essa urina logo pela manhã. Começa a colocar mais água durante o seu dia. Sensação de cansaço, fadiga o dia inteiro e mau humor. Porque se o intestino não funciona, gente, quem é a mulher que fica bem-humorada quando o intestino não funciona? Fala pra mim. Se a pele tá horrorosa porque a gente não hidrata, quem é que fica de bom humor com a pele horrorosa? Então faz todo sentido, né? Faz pra você, faz pra mim também. Metabolismo lento, que é isso que eu falei, as coisas no seu corpo não acontecem, porque para elas acontecerem elas precisam de água. Inchaço e retenção de líquido, porque se você não põe água pra dentro, como é que você vai jogar pra fora o que te faz mal? Prisão intestinal. E agora eu vou falar sobre um ponto delicadíssimo:
fome. Você tá tão acostumada a não prestar atenção nos sinais do seu corpo, que o seu corpo fica dando sinais de que ele precisa de água e você confunde com uma fome. Às vezes, quando você achar que quer beliscar alguma coisa, vai lá e toma um copo d'água. Às vezes está faltando água e o seu corpo está mandando sinal. Mas a gente está tão distante do autoconhecimento, de prestar atenção do que realmente o nosso corpo precisa, que às vezes você confunde sede com fome. Tá aí uma dica para quem tá naquele processo de parar de beliscar o tempo todo, ou mesmo de quem quer emagrecer. Não é? Porque não dá pra ficar comendo o tempo todo, às vezes você tá confundindo as coisas. Então, toda vez que você sentir uma fome arrebatadora, ou coloca na sua rotina que antes de você comer qualquer coisa, seja o desjejum, o café da manhã, o lanche, o almoço, o jantar, antes de você comer qualquer coisa, você vai tomar um copo d'água. Cria esse hábito. Ó, põe no seu planner. Já sei como é que eu vou tomar mais água durante o dia. Todo dia antes de comer alguma coisa, eu vou tomar um copo d'água. Eu tenho certeza que você vai bater os 2 litros de água. No final desse vídeo eu vou dar outra dica, tá bom? Bom, dores de cabeça crônicas também podem ser falta de desidratação. Então repara naquele dia que você tá com a cabeça muito pesada, nada melhora a sua dor de cabeça. Ou se você vem tendo dores de cabeça muitos dias seguidos, se você não está desidratada. Principalmente quando você teve um dia muito corrido e não deu tempo de beber água. A gente fica mesmo com uma sensação de cabeça, assim, ó, parece que tem uma tonelada aqui em cima. Isso também é sintoma da falta de hidratação e imunidade. A água, como funciona melhor o nosso metabolismo? Oi, Fê, bom dia! Ela aumenta a nossa imunidade. Então, se você é uma pessoa que fica gripada, se você tem infecção de urina... Gente, mulher desidratada tem infecção de urina. Anota isso, que nem um mantra. Se você tem muito problema de infecção de urina, dá uma olhada no quanto você se hidrata. Sim, e cuidado, que essa infecção de urina, ela pode virar um problema renal depois. Por falta, gente, por pura falta de beber água. É um outro sintoma, vê se você se identifica com ele, tá bom? Falamos de sintomas de que a gente sente quando está desidratada. E agora eu vou te dar boas ideias para que você aumente o consumo de água durante o dia. Um monte de gente colocou lá no grupo, eu tenho uma dificuldade de beber água. Então a gente já deu uma que é muito legal. Primeira, deixar do seu lado ao acordar a quantidade de água que você vai tomar de manhã antes de tomar qualquer coisa. Pega essa água e já deixa ali. Ou colocar post-its em lugares que você vá logo cedo. Por exemplo, o espelho do seu banheiro. A garrafa que você ferve água para o café. Deixa um post-it lá. Bom dia, sua maravilhosa. Beba água. Essa é a primeira dica para você. A segunda é a clássica. Encha garrafinhas durante o dia e deixe ela sempre à vista. Eu gosto de ter a garrafa na medida da minha água por dia. Vou dar um exemplo. Essa garrafa tem meio litro. Eu sei que eu preciso beber 4 garrafas dessa durante o dia. Então, para mim, isso é uma meta. Você pode comprar uma garrafa de 1 litro e colocar de meta para você finalizar ela 2 vezes durante o dia, até a hora do almoço e depois da hora do almoço até a noite. São boas sugestões. Ter a meta de água ali que você fica vendo, você fala, minha garrafa ainda está muito cheia, vou lá beber mais um pouquinho. Criar uma rotina para você beber água. Lembra que eu falei? Então, de repente, toda vez que você for comer, antes de comer, você toma um copo d'água. Uma outra rotina legal, toda vez que você for ao banheiro, quando você sair do banheiro, bebe água. Você vai repetir tanto isso, que isso vai virar uma rotina, um hábito. Então, toda vez antes de comer, senta, antes de colocar a primeira garrafada na boca, água. Oi, Tayane.
Ou então, toda vez que você foi fazer xixi, então lá, foi no banheiro, lava a mão, já sai do banheiro e bebe água. É um jeito de linkar, sabe, uma coisa com a outra, e aí você não vai esquecer? É igual escovar o dente com dormir, você escova o dente e vai dormir? Mesma coisa. Então, ter essa rotina também te ajuda a aumentar. Tem gente que precisa apelar, né, gente? Colocar um despertador no celular. Hoje a gente tem um monte de aplicativo que faz isso, que é bem legal. Você põe um aplicativo que apite lá a cada, sei lá, 1h, 40 minutos para te lembrar de levantar do lugar onde você está e ir tomar água. É um bom jeito. Bom, além das soluções práticas para aumentar a água no dia a dia, eu vou te dar agora algumas sugestões. Então, quando eu fiz o desafio lá no meu perfil, que eu falava para as pessoas acordarem já bebendo água, muita gente escreveu para mim sobre enjoo. Paulinha, de manhã, quando eu bebo, eu tento tomar água de manhã, mas eu fico nauseada. Algumas coisas podem te ajudar. Isso não tem uma explicação, tá bom? Talvez é isso mesmo, é a falta do hábito, isso vai melhorar com o tempo, isso é fato, mas eu fui pesquisar e algumas coisas podem te ajudar. A temperatura da água. Então, vou te dar um exemplo. Eu fico nauseada com água muito gelada. Não me faz bem, não cai bem, não gosto de tomar nada gelado de manhã. Então, a minha garrafinha, ela é uma garrafinha térmica. Eu deixo uma água morninha aqui. Então, quando eu acordo, eu tomo água morninha. Pra você, pode ser o contrário. Água na temperatura ambiente pode te dar náusea, mas a super gelada pode não dar. E aí, você toma. Outra dica contra essa coisa do enjoo, não tomar toda a água de uma vez. Até porque o seu corpo precisa absorver essa água aos poucos. Então não adianta você virar um golão d'água que ela vai direto pro justiça, né? Vai usar essa água. Então tomar água aos poucos, de golinho. Olha lá, a Tayane só toma água bem gelada. Eu não, Tayane, eu só tomo água morna. Olha como é individual. Tá vendo como a gente precisa se conhecer? Outra coisa é colocar nessa água gotinhas de limão ou hortelã ou gengibre. Limão, hortelã e gengibre, eles são ótimos para essa sensação de náusea que a gente tem ao tomar água nos primeiros momentos do dia. Certo? Então, se você é uma dessas pessoas que reclamou para mim da sensação de náusea, essas coisas podem te ajudar. Temperatura bem gelada, mais quentinha, faz o teste, aprende a conhecer os seus sinais. Limão, hortelã ou gengibre na sua garrafinha de água também podem auxiliar bastante nessa coisa da náusea. Lembrando que é a pura falta do hábito, isso tende a melhorar, tá bom? Com o tempo e melhora bastante. Meninas, muito conhecimento, mais uma aula cheia de conhecimento para vocês. Eu já vou dar um spoiler aqui da tarefa de vocês do dia. Vocês vão ver que eu vou postar logo depois desse vídeo. Uma das coisas que incentiva a gente a beber mais água, principalmente quando a gente vai para uma festa, ou quando vai numa pizzaria, ou quando, sei lá, você tá em casa, mas você quer fazer um charme, é aromatizar a sua água. Com pedacinhos de fruta, colocar chá. Eu adoro, né? Quem me segue sabe que eu faço assim, ó. Pego uma taça, ponho um chá e água com gás em cima. Ai, fica maravilhoso. Existem as águas saborizadas para comprar, elas são ótimas, mas você pode criar, inventar na sua água. E essa é a nossa tarefa de hoje. Eu quero que você, durante o dia, crie a sua água saborizada. No próximo post que eu vou colocar aqui no Instagram, eu vou dar várias ideias para você consumir mais água, para sua água ficar bonita. Ai, é chiquérrimo. A gente fica se sentindo fina e rica. Certo? Está aqui a nossa aula 2. Água. Coloque no seu dia. E, além de todos os benefícios que a gente falou aqui, sabe o que mais? Você vai exercitar aquela coisa do hábito. Lembra que eu falei? Eu decido, eu escolho, eu mando. Então pode ser que o resto esteja uma bagunça, mas eu tenho certeza que você consegue acordar e tomar um gole de água. E isso vai fazer você se sentir vitoriosa, porque todo dia você vai pintar o quadradinho da água no seu planner. Isso vai fazer de você uma pessoa mais disciplinada e mais saudável
e muito mais bonita, porque a água tem toda a ligação com a nossa beleza. Água é vida. Bom dia pra vocês e a gente se vê pelos posts.